Fala moçada, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo do governo de Minas Gerais, pessoal. Volume 2, agora sim! A semana 5 correto, viu? O tema dessa semana é dinâmica terrestre. Antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no canal Escola Online. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais também. Lá você, por exemplo, consegue o cronograma de postagem dos PETs, pessoal. Visite nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de pedi-los, para quem puder me seguir no meu Instagram, pessoal, também, prof.galvão.gel, pessoal, onde eu posto vídeos praticamente todos os dias, conteúdos interessantes a respeito de geografia, humor cotidiano, é bem interessante. Quem puder me ajudar, prof.galvão.gel lá no Instagram. Pessoal, me desculpem, eu gravei o PET 6, quarta-feira, quarta-feira, quando foi postado de manhã. Vocês me perdoem. Veio o PET 6. Eu gravei o PET 6 sem perceber. Tá bom? Por isso que está sendo postado aqui só agora. Alguns alunos já chegaram quando o vídeo foi postado. Professor, é semana 6, eu falei, liguei para a responsável da edição dos vídeos. Tira, por favor, o vídeo porque tá errado. E eu fui e regravei aqui agora. Me perdoem pelo atraso. Foi um erro meu eu ter gravado o PET 6 antes do PET 5. Mas vamos lá. Pessoal, primeiro, a dinâmica interna da crosta. Nós aprendemos crosta terrestre, parte sólida, manto, núcleo. Só que existe algo a mais do que isso. A crosta, nós podemos dividi-la em crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica é chamada de cima. O que seria cima? Silício e magnésio. Ela é mais densa e mais fina. A crosta continental, ela é mais grossa, mas ela é mais leve, é acial. Silício e alumínio, um material menos denso do que a crosta oceânica. Dentro do manto, nós podemos dividi-lo em manto superior e manto inferior. O manto superior mais denso, material mais denso, mais frio. O manto inferior, material menos denso e mais quente. Devido à diferença de temperatura, ocorre uma troca dentro do manto. É a corrente de convecção do magma, que a gente consegue ver neste esqueminha aqui. Então, a gente pode afirmar que o magma no manto, no caso, o material do manto, ele está em constante movimento devido às trocas existentes do manto superior para o manto inferior. E o núcleo nós dividimos em núcleo externo, que alguns colocam ele como líquido, e o núcleo interno, que seria sólido. Ué, professor, por que ele é sólido? É porque a pressão exercida sobre o núcleo interno ela é gigante, beleza? E nós podemos também pensar a estrutura interna a partir do comportamento mecânico dos materiais. A litosfera, estrutura rochosa. A astenosfera, uma transição dessa estrutura rochosa para essa estrutura, como eu posso dizer, pastosa. A astenosfera é um meio termo, é algo semelhante ao manto superior. A mesosfera, que seria o magma de fato do manto inferior. E a endosfera, correspondente ao núcleo, beleza? Então nós temos duas formas de representar. Eu poderia falar, por exemplo, das descontinuidades, as áreas de transição existentes entre as camadas. Mas o PET não cobra, já é um assunto mais aprofundado. Deixa para lá. Pessoal, dessa maneira, então, nós temos aqui o movimento do magma, que é responsável pelo movimento de placas rochosas sobre a crosta. As nossas famosas placas tectônicas, que nós vamos ver aqui agora. Pessoal, no próximo vídeo vai ter esse slide aqui também. Se você já assistiu esse vídeo, quando começar o próximo vídeo, você pode passar essa parte, porque eu já vou iniciar outro vídeo explicando essa parte aqui. Existem teorias a respeito, pessoal, do movimento dos continentes. A primeira teoria foi a deriva continental, a primeira grande teoria. Foi criada pelo cientista alemão chamado Alfred Wegener na década de 1910. Ele dizia, os continentes se movimentam. No passado geológico distante, nós tínhamos um único grande continente, a Pangeia. Beleza? De onde o Alfred Wegener tira isso? Já existiam algumas evidências. Por exemplo, fósseis de mesma espécie sendo encontrados em diferentes continentes. Espécies que não teriam condições de atravessar um oceano, por exemplo. Por exemplo, tem um fóssil na América do Sul, na África e na Austrália. Como essa mesma espécie viveu em 3 continentes diferentes? É impossível.
Não só fósseis animais, mas vegetais também. Estruturas geológicas que se ligavam pelo mundo, apesar de estarem em continentes distintos. Percebeu também que os continentes, principalmente a América do Sul e a África, se encaixavam. Pessoal, essas evidências fez o Alfred Wegener criar a sua teoria da deriva continental. Por que a teoria de Alfred Wegener não foi completamente aceita? Ele não conseguiu explicar como os continentes se movimentavam. É como se os continentes se movimentassem de forma aleatória, boiando sobre o oceano. Por isso, a teoria de Alfred Wegener ficou conhecida sim, mas não foi completamente aceita. Até a década de 1960 que surge a teoria da tectônica de placas, ou teoria das placas tectônicas. Contexto de Guerra Fria, pessoal. Os Estados Unidos estavam mapeando o fundo do Oceano Atlântico. E quando se mapeou o fundo do Oceano Atlântico, descobriu uma grande cordilheira vulcânica no fundo do Oceano Atlântico, a dorsal mesoatlântica, indo do extremo norte ao extremo sul do Oceano Atlântico. E o que mais inquietou os cientistas? Era uma cordilheira vulcânica, de material vulcânico. Opa, como assim? Parece uma fenda por onde sai magma e forma material vulcânico. Isso intrigou os cientistas, e ao estudar o assoalho do Oceano Atlântico de forma mais intensa, agora eu vou ficar até emocionado, vou beber um gole d'água, ó. Percebeu-se que as estruturas geológicas no Oceano Atlântico, elas eram refletidas. A linha vermelha aqui, pessoal, é a dorsal mesoatlântica. De um lado aqui da dorsal mesoatlântica, olha, uma estrutura de 9 milhões de anos. Coincidência ou não, do outro lado, uma outra estrutura de 9 milhões de anos. Olha, uma estrutura de 63 milhões de anos. Coincidência ou não, do outro lado, uma estrutura de 63 milhões de anos. E essas estruturas de mesma idade, de um lado do dorsal e do outro, elas se encaixavam. Elas tinham muita semelhança geológica e de forma. Dessa forma, se chegou à seguinte conclusão. Essas estruturas de mesma idade, um dia elas foram unidas. E se hoje elas estão separadas, é porque está ocorrendo a expansão do assoalho oceânico. Ou seja, o Oceano Atlântico ele está expandindo. E isso comprovou, então, que se o Oceano Atlântico está em expansão, a partir da análise dessas estruturas geológicas, quer dizer que um dia ele não existiu e as terras eram unidas nessa região. Pronto. Dessa maneira, se comprovou o movimento dos continentes, a deriva dos continentes, né? Beleza? Pessoal, e dessa maneira, então, surgiu a hipótese que os continentes, então, eles estão sobre grandes estruturas rochosas, fragmentadas entre elas, e se movimentam a partir do movimento do magma. Sim, a corrente de convecção que eu acabei de falar no slide anterior. Pessoal, dessa maneira, então, nós temos 3 tipos de encontro entre placas. O encontro convergente, que é quando as placas vão na mesma direção, podendo ser uma placa continental com a placa continental, placa oceânica com placa oceânica, ou placa continental com placa oceânica. Áreas de encontro convergente é muito comum terremotos e a presença de cordilheiras, como é o caso da Cordilheira dos Andes, do Himalaia e assim por diante. Temos aqui no canto também um encontro divergente, que é quando as placas se afastam. É possível ter terremotos no encontro divergente? Sim. Eles são muito intensos? Nem tanto. Mas no encontro divergente é muito comum a gente ter o vulcanismo ativo, beleza? Um grande exemplo de encontro divergente é a dorsal mesoatlântica aqui no Oceano Atlântico, beleza? Professor, no convergente pode ter vulcanismo? Pode, não é tão comum quanto no divergente, mas pode. O vulcanismo em uma área de encontro convergente nós chamamos de subducção. Olha que nome bonito, subducção. E o encontro transformante? O encontro transformante é quando nós temos as placas fazendo movimento tangencial, ou seja, elas se esfregando entre elas. Só que a placa ela não é lisinha. Elas têm, por exemplo, fissuras que elas podem se encaixar. Opa, uma placa encaixou na outra. Elas estão tentando se movimentar. Então, se elas estão tentando movimentar, mas não estão se movimentando, está tendo um acúmulo de energia. Está tendo um acúmulo de energia. Está tendo um acúmulo de energia. Até uma hora que ela vai conseguir se movimentar. Só que todo aquele acúmulo de energia que ocorreu, quando ela se encaixou, quando ela se movimenta, toda aquela energia é dispersa de uma vez só. Por isso, os encontros transformantes são responsáveis pelos piores terremotos que existem. Quando esse acúmulo de energia e essa liberação total da energia em um único momento, os terremotos tendem a ser muito intensos. Falou em encontro transformante ou transcorrente, nós temos que pensar numa falha nos Estados Unidos, na costa oeste, chamada Falha de San Andrés. Beleza? Tranquilo? Então bora! 1.
Ei, beba água. Não falo mais sobre o Cruzeiro. Eu desisti. Não falo mais. Se você tá esperando esse vídeo pra eu falar do Cruzeiro, não falo mais. Mentira, semana que vem se o Cruzeiro ganhar eu já falo de novo. Mas eu desisti, pessoal, desisti. Tá tudo contra o Cruzeiro, é bola que é tirada em cima da linha, ela volta, o cara chuta, bate na trave, é pênalti, é aquilo. Ih, não, cansei. Eu cansei do Cruzeiro. Mentira, não cansei, mas eu tô cansado. Eu tô ficando triste, depressivo. O Cruzeiro não vai pagar antidepressivo pra mim, gente. Não vai. Estou desabafando sobre o Cabuloso com vocês. O Galvão tá triste, decepcionado. O Cabuloso não pode ser chamado mais de Cabuloso. O mundo está diferente, coronavírus, Cruzeiro na Série B. Devolvam o meu mundo. Por favor. Cruzeirão cabuloso, sem coronavírus, aglomeração, abraço, tossir na cara do outro sem ressentimento. É isso que a gente quer. Imagina se você chegar perto do seu colega e falar... Ele nem vai brigar com você, porque não vai existir mais coronavírus. Não pode. Tem que usar máscara. Não pode tossir. Não pode abraçar. Cruzeirão cabuloso na Série B, sendo eliminado por todo mundo. Chega! Devolvam o meu mundo. Vamos lá. Atividade número 1. Por que podemos afirmar que a deriva dos continentes, ou a deriva continental, a formação das cordilheiras montanhosas e de outras formas de relevo, os terremotos e os tsunamis passaram a ser mais bem compreendidos a partir da teoria da tectônica de placas? Pessoal, a tectônica de placas, ela explica a deriva continental, ela justifica a deriva continental, ela demonstra que o choque entre placas é um agente interno ou endógeno formador do relevo. Então, a partir da teoria da tectônica de placas, você consegue justificar a deriva continental, você compreende a dinâmica da crosta, como ocorre o vulcanismo, como é possível o magma chegar à superfície, e como se formam as grandes cadeias montanhosas a partir do choque entre placas. Pronto, olha que lindo. A tectônica de placas, ela revoluciona tudo que se sabia a respeito da geologia e da geomorfologia. Beleza? Exercício número 2. Sobre a falha geológica de San Andreas. Localizada na Califórnia, Estados Unidos, podemos afirmar que a. Ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. Opa! Ela não é resultado, ela é a causa. Terremotos fortes nessa região, o que causa ela é a falha de San Andreas. Então, falso. B. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas. Pessoal, ela não foi originada nisso daí, ela pode causar isso. C. Sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre. Opa, ela se manifesta na crosta terrestre, não na superfície. Então, falso também. Resposta, letra D. Ai, o Juazeirense da série D. Ai, meu coração. Ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre as placas tectônicas, mais especificamente sobre a placa do Pacífico com a placa norte-americana. Resposta, letra D, de Juazeirense, série D, eliminando o Cruzeiro na Copa do Brasil nos pênaltis. Ai, meu coração! 3. Os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação e modificação da fisionomia da paisagem. Pessoal, pausa, bebe água. Bebeu água? Voltamos. Um desses agentes é provocado por forças no interior da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e dobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Pessoal, isso são os agentes internos atuando, os agentes endógenos na formação do relevo. Enquanto os agentes externos, chuva, vento e assim por diante, chamados de agentes exógenos, eles modelam o relevo. Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. Pessoal, nós estamos falando de um agente interno a partir do movimento das placas tectônicas. Então, resposta letra A é o movimento tectônico que gera as situações descritas aí pra gente no exercício número 3, beleza? A epirogênese seria o soerguimento ou ao rebaixamento de blocos, de grandes blocos, devido também a um agente interno atuando ali, mas não seria tudo isso daí. A epirogênese também acaba sendo resultante de determinados aspectos geológicos, como um falhamento ou coisa do tipo. O vulcanismo, ele não teria toda essa atuação, o vulcanismo também é um agente interno, mas ele, por exemplo, não é responsável pela modificação da fisionomia, da forma
como nós temos. O vulcanismo ele atua a partir de erupções vulcânicas, do acúmulo do material magmático. Desmoronamento seria grandes blocos desmoronando, não seria também, não é um agente interno. E erosão também é um agente externo, beleza? 4. Observe a imagem abaixo. Tá aí, pessoal. Que bonitinho o magma a partir da ação vulcânica. Na composição apresentada, você tem uma formação do basalto. Opa, o basalto é uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica, porque ela se resfria no exterior da crosta, através da solidificação do magma. Sobre essa composição superficial terrestre, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências. Somente dos agentes endógenos? Falso. Se ela se resfria na superfície, ela também sofre com os agentes exógenos. Somente dos agentes exógenos? Falso. Se ela vem do interior, também tem os endógenos. Então, dos agentes exógenos, dos agentes erosivos, não seria agentes erosivos. Ela está consolidando, ela está formando e não sendo destruída. Resposta, letra D. Tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Tanto dos agentes internos como dos agentes externos. Beleza? Letra D de série D do Juazeirense de novo. Ai, meu coração! E para finalizar, 5 é muita sofrência para mim, o Cruzeiro, gente. Na crosta terrestre, camada externa, são encontradas rochas relativamente leves, constituídas principalmente por silício e alumínio. Opa, Cial, crosta continental, lembra que eu falei? Menos densa. Essa camada apresenta uma espessura variável. Sobre os continentes, varia de 20 a 70 km de espessura. E sobre o oceano, onde predomina o silício magnético, opa, cima, mais densa, lembra? Varia de 5 a 15 km. Sobre a composição da crosta terrestre, é possível afirmar que apresenta apenas 2 dos 3 tipos de rochas existentes, magmáticas e metamórficas. Falso. Nós também temos rochas sedimentares, em menor número talvez, mas também temos. São rochas mais fáceis de serem erodidas. B. A maior parte da crosta terrestre é formada por rochas magmáticas. Podem se dividir em extrusivas e intrusivas? Correto. Pessoal, a crosta terrestre, por estar em contato, por exemplo, com o manto, nós temos a formação e destruição de rochas magmáticas ou ígneas o tempo inteiro. E essas rochas, a partir da sua transformação, do intemperismo ou da pressão com temperatura, elas podem se transformar em rochas sedimentares, se ela for intemperizada, e em rochas metamórficas, se ela sofrer essa modificação de pressão e de temperatura. Mas a formação básica, a partir do resfriamento do magma, são rochas magmáticas, beleza? Resposta, letra B de Cruzeirão, eternamente na Série B, se não cair para a Série C. Eu tô iludido mesmo, eu tô desgostado do Cruzeiro. Eu gosto do Cruzeiro, eu amo o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não me ajuda, gente. Eu tô sofrendo. Eu tô muito bem com minha namorada, porque azar no jogo, sorte no amor. E azar no jogo eu tô tendo demais. Então eu sou um cara extremamente ganhador da Mega Sena no amor, viu? Hashtag te amo, mozão. Vamos lá, pessoal. Fechamos assim a semana número 5, né? O professor Galvão doido como sempre. Qualquer dúvida se tiverem, manda aqui no comentário. Pessoal, o Projeto Enem, fique esperto. Tá bem bacana. Se você já no primeiro ano quiser acompanhar, fique à vontade, será um prazer. Fale com seus amigos que estão no segundo, terceiro, acabou já o estudo. Bem interessante o Projeto Enem. Aulas ao vivo pelo YouTube, beleza? Visite nossa plataforma também, pessoal. Não esqueçam. Pessoal, forte abraço. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa, manda nos comentários aí. Tamo junto. É nóis.